Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então, hoje, né, vamos dar início ao 16º dia. Já vamos, então, para a oração, né, que é feita a cada dia do mês. Então, tirado do livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, vem até o regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agora eu vou compartilhar a tela para a gente fazer o nosso 16º dia. Então, a lição de hoje, né? Vamos ver o título. 16º dia. A Rainha do Céu, no reino da vontade divina, continua sua vida no templo e forma o novo dia para trazer o sol brilhante da palavra divina na terra. Então, aqui Nossa Senhora continua no templo. Vamos ver, então, né, a oração que a gente já fez. Vamos à oração aqui, essa daqui, ó, a alma para sua Mãe Celestial. Minha querida Mãe, sinto que você roubou meu coração e corro para minha mãe, que segura meu coração nela como sinal de meu amor. E em vez de meu coração, ela quer colocar a divina vontade como penhor do amor de minha mãe. Então, eu entro em seus braços para que, como sua filha, você me prepare, me dê suas lições e faça o que quiser comigo. Então eu imploro que você nunca deixe sua filha sozinha, mas sempre me mantenha para sempre com você. Vou começar a nossa lição, então. Lição da Rainha do Céu. Minha querida filha, ó, como suspiro para manter você sempre comigo. Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco, sua respiração, as obras de suas mãos, o passo de seus pés, para fazer você sentir através de mim como a vontade divina opera. Eu gostaria de derramar minha vida em você. Oh, quão doce, amável, encantadora e arrebatadora ela é. Oh, como eu iria fazer-te duplamente feliz se eu tivesse minha filha sob o império total do Fiat Divino, que formam toda a minha fortuna, minha felicidade, a minha glória.
Agora preste atenção em mim e ouça sua mãe, que quer compartilhar minha fortuna com você. Vamos prestar atenção, né? Então, o que Nossa Senhora está falando, né? Ela quer compartilhar a sua fortuna. Qual que é a fortuna de Nossa Senhora? A vida divina, né? No Fiat, na vontade divina. Continuei minha vida no templo, mas para mim o céu não estava fechado. Eu poderia ir quantas vezes quisesse. Meu ritmo estava livre para entrar e sair. No céu eu tinha minha família divina, e eu queimei e suspirei para ficar junto com eles. O que é o céu? O céu é a divina vontade, né? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas ela estava fechada num templo, né? Então, como que ela ia e vinha no céu? Como que é isso para nós? Os nossos pensamentos, né? Então, os nossos pensamentos, eles estão sempre abertos para o divino, né? A comunicação nossa é contínua, né? Então, a gente pode ir e vir quantas vezes quiser. A divindade em si, as pessoas divinas me esperavam com tanto amor para conversar comigo, para me parabenizar e me fazer mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Afinal, eles não me criaram para me manter longe. Não, não. Queriam me divertir, queriam me sentir como minhas palavras, animadas pelo Fiat, detinham o poder de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Eles amavam ser derrotados por sua filhinha e ouvir-me repetindo: Desce, deixa a palavra descer à terra. Eu posso dizer que a mesma divindade me chamou e eu corri, eu voei entre eles. Minha presença, nunca tendo feito a vontade humana, retribuiu seu amor e a glória da grande obra de toda a criação. E, portanto, eles me confiaram o segredo da história da humanidade. E orei e intercedi para que a paz entre Deus e o homem ocorresse. Agora, minha filha, você deve saber que sou o único ser humano que tem o profundo céu aberto, e, portanto, não foi dado a nenhum outro penetrar nessas regiões celestiais e ter o comércio da família com o Criador. De fato, a vontade humana jogou a criatura longe daquele que a criou. Após o homem escapar da vontade divina, tornou-se medroso, tímido e perdeu o domínio de si mesmo e de toda a criação. Todos os elementos, porque dominados pelo Fiat, permaneceram superiores a ele e poderiam prejudicá-lo. O homem estava com medo de tudo, e parece-lhe pouco, minha filha, que aquele que foi criado rei, governante de tudo, veio a ter medo daquele que o criou? Estranho, minha filha, e eu diria quase contra a natureza, que uma criança tem medo de seu pai. Enquanto é na natureza que, como ela é gerada, amor e confiança são gerados entre pai e filho. E isso é comum. Haver a herança que pertence ao filho e o direito que cabe ao pai. De modo que Adão, fazendo sua vontade própria, perdeu a herança de seu pai, perdeu seu reino e fez de si mesmo a chacota de todas as coisas criadas. Ele se tornou uma piada, né? Minha filha, ouça sua mãe e reflita bem sobre o grande mal da vontade humana. Tira os olhos da alma e torna-a cega, de modo que tudo é escuridão e temor da pobre criatura. Então coloque sua mão em seu coração e jure a sua mãe que você preferiria morrer do que fazer a sua vontade. Eu, nunca fazendo a minha vontade, não tive medo com o meu Criador.
E como eu poderia ter medo se ele me amava tanto? E o seu reino estendeu-se tanto em mim, que com os meus feitos eu estava formando o dia inteiro para trazer o novo sol da palavra eterna na terra. E eu, quando vi que o dia estava se formando, aumentava minhas súplicas para obter o tão esperado dia de paz entre o céu e a terra. Agora, amanhã, estarei esperando por você para lhe contar outra surpresa da minha vida aqui. Então, a gente fez a leitura, vamos para os pontos de meditação, né? Do que essa meditação ajuda a gente bastante a entender, né? Então, vamos lá. Os desejos e anseios da Divina Maria. A primeira coisa a fazer e que ordinariamente a Madonna faz ao apresentar o objeto da meditação é externar e compartilhar os desejos e suspiros de seu coração ardente e imaculado. Eu suspiro para sempre manter você comigo. Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco, sua respiração, as obras de suas mãos, os passos de seus pés. Eu gostaria de derramar em você a vida da vontade divina, que é doce, amável, encantadora e cativante. Quem quer que tenha começado a aceitar o dom da vontade divina, não terá dificuldade em compreender a verdade profunda dessas palavras. Quem tem esse destino feliz, reconhece sem hesitação que nunca viveu tantos dias felizes e abençoados durante toda a sua vida, imerso em paz, alegria, calma surreal, numa atmosfera de amor pleno e transbordante por Deus e pelas criaturas, com a qual voltamos à comunhão e aprendemos a reconhecer o ininterrupto "Eu te amo" de Deus por nós. Verdadeiramente, a vontade divina é doce, amável, encantadora e arrebatadora. Então, eu lendo essa parte aqui, né? Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco. Assim, é o próprio Jesus falando, né? Através de Nossa Senhora, porque no livro do céu é o que é o que ele fala, né? Que a gente vai ser essa hóstia viva para ele, olha. Então, é os mesmos, mesma vontade de Jesus, né? O céu não me foi fechado. As palavras com as quais a Madonna mostra sua completa e absoluta familiaridade com Deus, com a qual ela descreve suas jornadas celestiais, na qual ela revela como a Santíssima Trindade estava feliz em passar tempo com ela para torná-la cada vez mais feliz, o amor que reinava entre Deus Trino e essa criatura adorável, nos fez entender a verdadeira face de Deus e nos trazer de volta ao verdadeiro propósito da criação. Então vamos lá. Deus criou o mundo para que as criaturas pudessem começar já aqui, em união com a vontade divina, a desfrutar dele, né? Então, já aqui no mundo, né? Não, as portas do céu não eram para ser fechadas. Era para estar em profunda comunhão com Deus. Não ia ter separação, né? Somente o amor guiou Deus na criação, de dar vida às criaturas livres e inteligentes que desfrutaram de sua própria felicidade inefável. E aquelas que são inteligentes porque eles eram um reflexo sensível de sua beleza, sua harmonia, sua glória. Quanto mais alguém retorna à vontade divina, mais toda a criação também retornará para se submeter ao homem, que foi criado para ser rei e governante. O primeiro passo, obviamente, na vontade divina, é unir-se completamente a si mesmo para poder voltar a ser senhores de nós mesmos. Esse é o primeiro e mais importante passo para retornar à união original com Deus. Então, o primeiro passo na vontade divina é unir-se completamente a si mesmo para poder voltar a ser senhores de nós mesmos. Né? Unir-se
com a vontade divina, né? Para tomar posse do divino, né? Tomar essa posse que ele sempre fala, de possuir, né? E esse possuir é nos deixar livres. É que os outros dias explicou bem isso, né? Da gente ficar livre nessa posse em Deus, né? Porque é só em Deus que a gente pode realmente ser livre e dominadores de si mesmo, né? Porque é só Deus que tem a ordem perfeita de todos os sentidos, virtudes, porque Ele é o único que é, né? Então, se a gente toma posse do que Ele é, as paixões não nos dominam, né? Então, a gente não é dominado mais pelos sentidos, paixões e tristezas, né? Não é porque Deus, ele é perfeito por natureza. E aí ele comunica essa graça, né? Quem está unido com ele também possui esse equilíbrio, né? Então, Nossa Senhora, a todo momento, nesses 31 dias, né? Até agora, né? Porque a gente está aqui, tem muito ainda para aprender. Você fala, você pensar no dia de ontem, você fala, nossa, mas como é que com 3 aninhos dá tchau pro pai, pra mãe e vai viver num templo sozinha? Obedecendo, sendo obediente, obediente em tudo, não perturbando ninguém, né? Ontem ela explicando que com 3 aninhos ela tinha razão perfeita, conhecimento perfeito, e ela não perturbava ninguém, não deixava ninguém descontente com ela. Os pais dela, ela não ficou, né, aquele choro, aquele desespero, qualquer criança ficaria, né? Porque ela tinha posse do divino, conhecimento do divino, né? Ela possuía a vontade divina que rege ela, né? Então ela não entrava em desespero, né? Em desespero, ela tinha controle de si mesma. Então, todo o tempo ela está explicando isso. E tudo isso que a gente vai aprendendo de Nossa Senhora, vai vendo a vida de Nossa Senhora, é o que ela quer para nós também. É igual ela falou, eu quero dar como herança. Também quero bater no seu coração da mesma forma que o coração dela bateu aqui na Terra, né? Os mesmos pensamentos. Então, por isso que eu falei ali no começo, né? Tudo que ela está falando quer ser seu respiro, seu coração. É a mesma coisa, né? Quando a gente vê, é o que Jesus quer ser em nós, né? Ele quer ser em nós isso. Isso quer dizer que é o quê? Ele quer dar o divino a si próprio a nós, assim como Nossa Senhora possuiu, né? Então é para a gente possuir também. Então, o primeiro passo, né, que é isso, ó, é voltar a ser senhores de nós mesmos. Mas isso só é possível na vontade divina, né? Então, a gente está retomando isso. Esse é o primeiro e mais importante passo para retornar à união original com Deus. Sempre lembrando que um dos principais objetivos da revelação da vontade divina é o retorno à condição abençoada de nossos primeiros pais, a ordem e absoluta santidade da criação original, bens que foram perdidos com o surgimento da vontade humana no pecado original. Um dos principais objetivos da revelação da vontade divina é retorno à condição abençoada. Então, é o retorno, né, das condições dos nossos primeiros pais, se eles tivessem passado pelo teste, né? Porque, na verdade, Deus queria dar mais do que o que eles já possuíam. Ele queria se dar é, a todo eles, mas que eles fossem possuidores, lembra? Né? Então, nos primeiros dias a gente viu isso, né? A gente chegou até o ponto que Nossa Senhora estava igual a Adão e Eva, né? Você lembra antes do teste dela? Ela estava na mesma condição de Adão e Eva, mas só após o teste que ela possuiu Deus de uma forma que Deus, lembra que Deus falou assim: agora eu posso confiar e depositar todos os meus bens em você? Então, a condição que Deus nos quer, né, é essa, aonde Ele pode se dar todo a nós sem nunca nos deixar, né, eternamente, né? Então, a gente tem que pensar que a nossa ordem agora é a ordem de Nossa Senhora,
que ela é o nosso modelo, né, de alma, tá aqui explicitamente, né, que ela é o modelo das almas. Então é ser igual a ela, né? Então a novo Adão é Jesus e a Eva é Nossa Senhora. Então nosso modelo é Nossa Senhora, né, como criatura e Deus como criador, como cabeça, né? A ordem e absoluta santidade da criação original, bens que foram perdidos com o surgimento da vontade humana no pecado original. O único humano que penetrou o profundo céu, tá vendo? Então aqui, ó, o nosso modelo é essa pessoa aqui, ó, né? Essa aqui. Essa é a ordem que a gente tem que voltar, olha. Aquela que é o único que penetrou, a única, o profundo céu, né? A única que adentrou de verdade. Porque Adão e Eva ainda não estavam vivendo do céu, mas não possuíam porque não passaram no teste, não possuíram como posse, né? E como Deus se deu a Nossa Senhora, como diz Deus, é irrevogável, é irreversível, né? Então, quando possui, nunca mais vai perder, né? E Adão e Eva, eles não tinham a posse, né? Então, a única que possuiu, né, o céu de verdade foi Nossa Senhora, né? A primeira. Magistral e divina é a explicação da decadência do homem pela Madonna. Tem um trecho aqui que eu acabei de ver que foi postado lá tá, onde a Aline coloca assim para todo mundo os links, ela coloca as coisas para todos, né? É, é de um trecho do livro do céu. Eu não sei qual que é o trecho, porque tá falando exatamente isso. Olha, minha filha, minha mãe celestial foi a primeira que ocupou o primeiro lugar no céu como filha do querer supremo, né? E como foi a primeira, então prestar atenção, porque, nossa, é muito o que a gente está vendo hoje. E como foi a primeira, tem em torno dela o lugar para todos os filhos do Fiat Supremo. Então, em torno da Rainha do Céu, vemos tantos lugares vazios, que não podem ser ocupados por outros, mas por suas cópias. Tá vendo como é que esse trecho, gente, é tudo que tá falando nesses 31 dias? Então, os lugares em torno desse reino da divina vontade estão vazios e só podem ser ocupadas por outras cópias dela, né? E como foi ela a primeira da geração da vontade humana, aqui ó, o único, né? A primeira, olha aqui. E como foi ela a primeira da geração da minha vontade, o reino do Fiat também será chamado o reino de Nossa Senhora. Ó, como se reconhecerá nestes nossos filhos a soberania sobre toda a criação? Porque eles, em virtude da minha vontade, gozarão vínculos indissolúveis com todas as coisas criadas. Estarão em contínuas relações de comunicações com elas. Serão os verdadeiros filhos nos quais o eterno Criador se sentirá honrado e glorificado de tê-los por filhos, porque reconhecerá neles sua vontade divina, trabalhadora, que tem reproduzido suas verdadeiras imagens. Né? Então, eu achei que trecho perfeito de tudo que a gente está vendo, né? Então, eu vou continuar aqui. Eu quis passar porque a gente vai lendo ali, lê o livro do céu e lê aqui, e tá tudo tão perfeita, né? Perfeita harmonia. Os bens perdidos eram de natureza incalculável. O homem se torna tímido e temeroso, não consegue dominar a si mesmo e perdeu o domínio da criação. Nesse ponto, quando Adão e Eva pecou, eles começaram a ficar escondidos, né? Porque eles começaram a ter medo dos animais, de tudo. Começou aquela vida de caça e caçador, vamos dizer assim, né? E eles tinham medo, né? Eles começaram a ter medo porque eles perderam o domínio. Divina a explicação deste último detalhe, porque a criação
Olha aqui, se rebelou ao homem, tornando-o hostil a ele. É muito simples. Porque enquanto o domínio do Fiat permaneceu cheio e invariável na criação, na verdade as criaturas não inteligentes não podem sair da ordem divina em que foram colocadas, não tendo livre-arbítrio. Né? Então, toda a criação não tem como elas saírem da ordem, tá? Então, elas vão eternamente foram criadas na ordem. O homem saiu de forma assustadora fora. E quem está em união com Deus, os criados, não pode estar sujeito àqueles que não estão unidos a Ele, né? Porque não está em concordância com Deus. Então ele não pode se unir, né? Ponderar bem essa expressão. O homem se tornou a chacota das coisas criadas e, infelizmente, também dos demônios, cuja rebelião, que perturba a ordem do Fiat muito antes do pecado original, criando desorientação e guerra no céu, foi assinada e seguida. O retorno da vontade divina, portanto, implica uma verdadeira reconciliação com a criação e coloca os demônios em fuga, que perdem muito dos poderes que têm para prejudicar e arruinar as almas. Né? Então, assim, o homem se tornou a chacota, né? Então, assim, como se fosse uma piada, né? Da criação, das coisas criadas. Porque ele se rebaixou tanto a ponto de ser muito menos que as coisas criadas, sendo que ele era possuidor e rei de todas as coisas criadas, né? Então, ele perdeu toda a sua herança. Então, é a mesma coisa a gente imaginar quem é possuidor de tudo, de repente ficar numa miséria, né? Então, foi chacota até do demônio, né? Isso que ele está falando, porque rebaixou tanto que o demônio pode tentar, né? Então, é isso que ele fala. Então, ele caiu tanto que até o demônio né? Pode prejudicar se ele permitir, né? Assim, o demônio pode chegar perto, né? Sendo que se ele tivesse na ordem, não, o demônio sempre seria ridicularizado. Ele poderia até tentar chegar perto, né? Mas ele seria ridicularizado. Por quê? Porque se você está unido com a vontade divina, estamos aqui, ó, tá? Então aqui, ó. Participando dos poderes, atributos e propriedades do Supremo Fiat, não é possível ser sujeito e submisso ao rebelde por excelência, que é o Lúcifer. Então, se você está unido, você não vai ter a submissão, né? Você não vai ser submisso ao rebelde. Não é possível. Sua ação ordinária de nos tentar, por disposição divina, permanece assim como, se a vontade divina assim desejar. Também o poder de fazer algum mal vexatório. Mas na vontade divina, somos mais que vencedores, e as portas de acesso à sua astúcia e malícia são praticamente todas barradas. Então, o que acontece? Se o demônio vem te tentar, se Deus permitir alguma coisa na divina vontade, é para fazer chacota, né, do diabo. Quem que vai ser chacota vai ser o diabo, né? Se a gente for pensar, vamos pensar em Jesus sendo tentado lá no deserto. O demônio ofereceu para ele toda a terra, como rei, rico, mulheres, ele ofereceu tudo. E Jesus, numa simples palavras que ele falou para o demônio, ele ridicularizou. Porque, como que Jesus falou assim, isso não faz a minha cabeça, né? Tipo, isso não tem valor nenhum para mim, né? Então, as coisas materiais que você está me oferecendo, esse reinado aí não tem poder nenhum sobre mim, não me tenta, não sou tentado com isso. O demônio, igual eu falo, Jesus foi tentado, Jesus não foi tentado, ele não sofreu a vontade de querer aquelas coisas, entendeu? O demônio investiu em Jesus, mas Jesus em nenhum minuto teve vontade de ter o que o diabo estava propondo para ele, né? Então tem um trecho que eu estava lendo esses dias,
Achei bem importante que o diabo se aproximou, sabe, da Luísa. Eu acho que ele nem teve, eu acho que ela só mexeu a mão, eu não lembro. Eu sei que foi muito pouca coisa, assim. E ele saiu ridicularizado. Agora eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Mas estava falando exatamente isso. É do volume 26. Poder de quem vive é do volume 26. É, eu não sei se eu vou conseguir ver, não. Ah, tá. É esse mesmo, ó. Tá assim, ó. Sobre mim estava vencido e feito pedaço. Eu me impressionava e pensava em mim. Há muito tempo que não via o inimigo, e mais se me via, fugia de mim. Olha aqui, isso no volume de 26. Então ela estava lembrando que há muito tempo que ela não via o inimigo. E quando e ela via, e quando e mais se me via, então quando ela via que ele a via, ele fugia. E agora que coisa quer com este aproximar-se? E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, a alma que possui meu Fiat divino tem tal poder que faz pedaços a potência diabólica. E eu permiti que tocasse com a mão, que só ao pôr sobre ele ficou destroçado. Então, acho que um pouquinho anterior aqui. Tá. É porque antes, olha, continuando meu estado habitual, meu abandono no Fiat, encontrei-me fora de mim mesma e com surpresa vi o inimigo infernal junto a mim, como se quisesse lançar-se sobre mim, né? Senti tal força de me pôr sobre ele, e quando me punha sobre ele, assim ficava vencido e feito pedaços, né? Aí ela eu me impressionava e pensava em mim. Daí foi essa parte que eu li. Há muito tempo que não via o inimigo, e mais se via, ele fugia de mim. Agora que coisa quer com este aproximar-se? Então o diabo teve que se aproximar, mas foi por ordem divina. Entendeu? Ele teve que ir, ele obedece a Deus. Por mais que ele se rebelou contra Deus, ele, se Deus mandar, ele tem que ir. E ele foi feito, e ele ia ser ridicularizado, ia ser feito em pedaços, porque quando Deus não falava nada, vamos dizer assim, para ele, ele fugia dela. A hora que ele via ela, ó, ele ia embora, fugia, né? Mas aí aqui foi permitido e ela sentiu a força. Por que que ela sentiu a força? Porque ela tinha um fiat divino nela, né? De lançar-se sobre ele. Tipo, ele não tem o poder sobre mim, né? Então ela tinha força e ele foi feito em pedaços. Aí Jesus vem explicar: Minha filha, a alma que possui meu Fiat divino tem tal poder que faz pedaços a potência diabólica. E eu permiti que tocasse com a mão, então aí eu permiti, foi Jesus que permitiu, que tocasse com a mão, só ao pôr sobre ele ficou destroçado. E ele permitiu que ela tocasse ele com a mão, que é o que ela foi fazer, né? E ele já ficou destroçado. Que não o tema, e que ele sentisse a potência de quem possui meu querer, que dispersa como pó ao vento a força diabólica. Por isso não pense nele e continue a vida em meu fiat, porque você deve saber que cada oração, cada ato e movimento de quem vive nele encerra dentro uma força e um peso infinito e incansável, e o infinito se estende por toda parte. Então era essa parte, né? Porque estava falando aqui, e eu lembrei do trecho que queria passar para vocês entenderem, né? É a diferença de quem vive na divina vontade e de quem vive na vontade humana, né? Que está sempre sujeita a ser chacota até do demônio, né? E quem vive na divina vontade, só de pôr a mão, ele é destroçado como vento, como pó, né? O diabo é o rei do medo, e nele, ó, estamos aqui agora. O diabo é o rei do medo, e nele ele constrói seu reino horrendo de medo. Nunca um filho da divina vontade tem medo no relacionamento com Deus, que estabelece suas relações com seus filhos no amor, confiança, abandono, não no medo, né? Então a relação que a gente tem com Deus não é no amor, na confiança, no abandono e não no medo, né? A gente não tem medo de Deus, né? A gente está sempre, mesmo que às vezes parece que a gente não fez uma coisa muito certa, às vezes a gente tem uma dúvida, né? Nossa, pai, será?
mas a gente não se afasta de Deus com medo, não se esconde de Deus. Então, o filho da divina vontade, se ele pensa que ele fez algo errado, vamos dizer assim, ele vai diante do pai, conversar com o pai. Pai, isso. E se abandona. Confiança de falar para o pai, me ensina. Se eu errei, me ensina. Se eu errei, estou aqui para o Senhor exercer o domínio de pai, né? O que é o domínio de pai? Explicar, ensinar, até chamar atenção, às vezes, né? Mas a gente não se esconde do pai, né? A gente, é o contrário, a gente vai em direção à luz, né? A gente vai em direção a ele. O santo temor de Deus, a reverência devida ao Criador e ao doce medo de fazer algo que possa desagradar a um Deus tão bom, amável e santo, é outra coisa diferente do terrorismo satânico, né? Então, o santo temor não é se afastar de Deus e falar que Deus já te condenou, está no inferno. Deus é tanta coisa, né, que pode passar na nossa mente, né, que Deus não quer mais a nossa presença. Tanta coisa, tanta coisa. Então, isso é o terrorismo satânico. É aquilo que eu falei. Se você sentir alguma, assim, de repente te der uma dúvida, se você fez algo de errado, né? Porque sempre está surgindo dúvida na nossa mente. Mas essas dúvidas, às vezes a gente tá mesmo, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje, mas tem um exemplo, mas tão simples, tão simples. Como é que Deus pode colocar os exemplos assim pouquíssimo tempo antes de fazer a meditação, gente? Eu tô aqui, eu coloquei aqui o lixo reciclado. Aqui onde eu tô sem a lata de lixo reciclado. Aí eu coloquei um saco azul, comprei, né, desse saco de lixo azul e pendurei num lugar. Só que do lado tem uma sacola cheia de sacolinhas. E aí eu falei para minha filha assim, olha, aqui é o lugar do lixo reciclado. E ela tá colocando o lixo reciclado lá junto com as sacolinhas, né? Tá colocando, tá errando o lugar. Mas aí hoje eu vi isso. Hoje não, né? Faz dias que eu tô vendo, eu preciso falar para ela, né? E antes eu dei risada, eu falei assim, nossa, foi a conversa que eu tive com Deus. Eu falei, ela tá errando, mas com a intenção de acertar. Ela não tá errando. Tá errado? Tá. Mas qual que é a intenção dela? Entendeu? É de acertar. Ela só não tá entendendo o lugar certo. Eu vou ter que falar com ela. Falar, filha, mas de que forma que eu vou falar com ela? Brava? Gritando, falando assim para ela: "Você não tá vendo? Você não tá". Não, porque como tava uma coisa do lado da outra, ela só não percebeu. Mas a intenção dela é pura de acertar. Vocês estão entendendo? Qual que é a diferença, né? E se fosse como ela não, eu não vou chegar para ela, eu tenho, né? Eu com ela não estamos separadas, né? Nossa vontade, nossa relação não está separada. Eu vou falar amorosamente com ela, né? Agora, se a gente tivesse brigado, vamos supor, eu e minha filha não tivesse mais conversando, não porque ela quis, vamos supor, aqueles filhos rebeldes que saem de casa, eu vou viver minha vida. Se eu chegasse a falar para ela que ela está errando o lugar, ela já pode até se ofender, né? Ela pode até se ofender, pode falar assim: ah, mas eu não queria errar, eu não sei o quê. Ela pode até dar várias justificativas, né? Mas como a gente tá, né, não tá desunidos, eu simplesmente vou mostrar para ela o lugar. E eu não tô nem um pouquinho ofendida porque ela colocou em outro lugar e eu tô indo lá tirar daquela sacolinha e colocar no lugar certo. Só tá faltando eu avisar ela, né? Só tá faltando eu avisar ela porque eu não avisei ainda. Eu vi que ela já fez várias vezes, mas ela não estava em casa, aí eu acabo esquecendo, né? Eu coloco ali no lixo reciclado, mas eu acabo esquecendo de avisar ela que não é o lugar certo, né? Mas se ela tivesse separado da minha casa rebelde, ela estava sujeita à conversa do mundo, né?
Vamos lá, as coisas satânicas. E aí, nisso, o diabo já vendo esse, esse erro involuntário, já podia estar colocando um monte de coisa na cabeça dela, né? E a hora que o pai chegasse para corrigir ali com amor, né? Tranquilamente, ela já poderia já estar com medo de mim. Pode vir assim com várias pedras na mão, como a gente fala, né? Várias pedras na mão, assim, que eu vou falar uma coisa simples e ela vir toda rebelde, brava, né? Poderia vir com vários argumentos, eu não sei, né? Então, e na divina vontade não é assim. Por quê? Porque ela vai saber, vamos supor, eu vou falar para ela, filha, é aqui o lixo, tá? Não sei o quê, eu vou explicar. Ela vai entender como amor, não como correção de brava, ela vai entender como apenas que é o lugar certo, que é a ordem, que é dessa forma mesmo que tem que ser, porque tá certo, né? Porque o que Deus falar pra gente é o que realmente tá certo, né? Então é nesse sentido. Vamos continuar aqui. Indo para o caminho da vontade divina, portanto, é preciso fazer um bom reset e sintonizar o relacionamento com Deus nas frequências de confiança infinita, de uma intimidade nova e renovada, de amor combinado com um sentido muito profundo de verdadeira filiação e proteção total. Acho que o que eu falei, na verdade, está querendo dizer isso aqui, que de uma forma mais teórica, né? Eu acho, né? Com palavras mais difíceis, mas acho que expliquei de uma forma mais comum para a gente entender no nosso dia a dia. O grande mal da vontade humana. Tá aqui. A vontade humana remove a luz da alma e a torna cega, tá? Não sabe o que fazer, não sabe discernir, não encontra a medida, o equilíbrio, não vê as coisas com a luz de Deus e cai em medo em todas as suas formas, a partir de um certo medo de Deus. É aquilo que eu estava explicando. Se está separado e ela está sujeito aos seus pensamentos, né, no mundo, ela não consegue discernir. Olha, ela não consegue discernir que aquilo que Deus está falando para ela é amor, é equilíbrio, é ordem, é luz, né, para a vida dela. Eu dei exemplo ali do lixo, vamos dizer, né? Então, isso que eu falei, se a minha filha não estivesse morando comigo na mesma casa, o nosso diálogo contínuo, que ela não me conhecesse, porque é isso que aconteceu com o homem. Ele não mora mais na mesma casa de Deus. Ele não conhece mais Deus, né? Ele não entende mais que, às vezes, quando Deus fala, é somente para o bem e a ordem, né? Então, ele não reconhece Deus. Então, ele se rebela contra Deus. Ele acha que tudo é para puni-lo, né? E como ele está lá no mundo escutando, imagina. Então, é muito bom ver um exemplo de um filho rebelde que saiu de casa. Então, tudo que os outros estão falando lá fora, ele acredita. Então, é como o diabo, né? É isso que o diabo faz. Então, os outros estão falando lá, não, pai e mãe é assim mesmo. Pai e mãe só quer que a gente seja escravo deles. E não sei o quê, pode encher a cabeça. Mas como não está ligado, não conhece mais o pai, ele começa realmente, ele não tem como discernir que aquilo é mentira, né? Ele não encontra. Né? Então, assim, se fala, nossa, mas tem gente que não tem tanto medo de Deus assim, mesmo vivendo a vontade humana, porque Deus está sempre enviando, né? Deus está sempre enviando palavras de amor para aquela pessoa. Mesmo ela estando no mundo, ela coloca, Deus coloca toda hora tentando mostrar que Ele ama, né? Mas mesmo quem tá bem resignado à vontade humana, não fica dando tanta voz aos seus pensamentos, como ele não conhece os pensamentos direito do divino, ele sempre está assim, é, obedecendo para não ser castigado, né? É diferente, né? E a gente não obedece porque a gente não quer ser castigado. A gente obedece porque a gente entende que é as coisas certas a se fazer, que está
que isso é ordem, que isso é paz na vida da gente, né? A gente pode pegar as nossas coisas simples, eu falei do lixo. Então, o lixo no lugar certo não é ordem, não é paz pra gente. Eu simplesmente pego esse saco agora, levo ali fora, todo mundo colocando certinho no lugar certo, né? A pessoa que vai ter que levar esse lixo lá para fora, ela simplesmente pega ali tranquilo, leva lá em paz, faz o ofício dela, belezinha. Agora, se todo mundo começa a jogar, deixar jogado pela casa toda lixo reciclado, joga no lixo errado, que eu tenho que pôr a mão lá no lixo errado para poder manter uma ordem, né? Isso é paz isso? Não vai ser paz. Vai ser tormento para quem está fazendo. Mesmo a pessoa fazendo por amor a Deus, mas ela vai estar sendo é, humilhada, né? Mas vai estar imitando Jesus, né? Porque é isso que aconteceu com Jesus, vamos dizer assim. Mas vocês entendem que é para o bem, né? Que é só para o bem, né? Só amor de pai, né? Então eu vou continuar aqui. E cai em medo em todas as suas formas, a partir de um certo medo de Deus, cuja relação é viciada pelo medo de que se você faz algo que não funciona, ele vai nos punir. Nossa, acabou de falar o que eu falei, né? Olha, a gente pensa que tudo Deus vai nos punir. E não é para trazer para nós uma ordem, um equilíbrio, uma tranquilidade, né? Não é. Para continuar em todos os múltiplos medos, mesmo de natureza psicológica, em que todos os homens eles estão emaranhados, é bom fazer uma lista ilustrativa. Medo de não ser amado, de ficar só, de não ser estimado, considerado, calculado, medo do amanhã, de não ter dinheiro suficiente, de perder o emprego, do sofrimento, da morte, medo de questionar e ter que admitir que eu estava errado. Eita, mas eu não vou atender isso, não. Vou deixar tocando ali. Não é ninguém que eu conheça, não. Vou continuar aqui, tá? Porque tocou aqui, eu só silenciei ali, porque acho que é até aquelas fraudes lá, sei lá. Tem medo de questionar e ter que admitir que estava errado, medo de mudar, olha, medo de questionar e admitir que estava errado, né? A gente tem medo disso, né? Sempre. Porque admitir, daí você fala, nossa, eu errei. Será que Deus me ama porque eu errei? Será que Deus diminuiu o amor dele porque eu errei? Né? Então, olha, é bem importante, porque isso aqui eu tô falando de mim mesmo, tá? Porque quanto medo de errar que a gente tem, né? Aí você fala, nossa, será que eu decepcionei a Deus? Né? Mas lembra da intenção que eu tô falando da minha filha? Que às vezes a gente erra mesmo, mas qual que é a primeira intenção? Era de fazer o errado, de colocar no lugar errado? Não é. Às vezes é só um ajuste que Deus precisa fazer na nossa vida, né? Esse erro, às vezes, que a gente comete, que ele mostra, é só para a gente fazer o ajuste necessário, só para acertar, né? Medo de mudar as ideias de alguém, medo dos superiores, de toda pessoa constituída em autoridade, medo de se relacionar entre si, medo do escuro, medo de altura, medo de alguns animais ou insetos, medo de ficar sozinho em casa, medo de fechar paranoia de vários tipos, medo de não estar na graça de Deus. Então, medo de tudo, né? E você sabe que muitas vezes eu pensei sobre isso aqui. Se quem vive na divina vontade, se os animais ou insetos, se a gente volta à ordem, se eles nos atacariam, sabe? Já pensei várias vezes isso. Ontem eu vi um vídeo de uma mulher que estava lá na neve esquiando. Ela estava com esses fones de ouvido, de neve, de tudo quanto é coisa de neve, e ela estava cantando, cantando. E ela filmando ela mesma, começando a esquiar, só que ela via só ela estava se filmando ali, né? E atrás dela vinha um urso bufando para pegar ela. E ela não viu nada. Ela continuou cantarolando e colocou seus patins e começou a esquiar, esquiar, aquele urso vindo correndo. Isso de verdade, gente. Não era brincadeira, não. E aquele urso vinha bufando e ela cantando e começou a esquiar. E no que ela foi esquiando, ela foi simplesmente correndo mais rápido que o urso ali. E ela nem viu o urso, né? Então, de repente, é, é a mesma coisa, né? Quem vive na divina vontade, mas eu acho que os animais, eu não sei se nos atacariam, né?
A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. É que tem esse livro. Que a Madonna, como de fato. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Como de fato reitera aqui, nunca teve nenhum tipo de medo, de nada ou de ninguém, e menos de todo o seu Criador, nem mesmo soube o atravessar e com o mundo inteiro contra, como o diabo com raiva admitiu durante um exorcismo relatado no texto. Como você pode? Né? Por que ela não teve medo? Porque qualquer coisa que fosse permitido para ela era a divina vontade que estava permitindo. Ninguém poderia atacá-la, né? Como você pode ter medo de Deus que nos ama tanto? E como continuar escravos de todos os medos humanos se este Deus Todo-Poderoso, em cuja onipotente vontade vive e está imerso, nos promete custódia e proteção em tudo e nos garante que nada realmente mal pode acontecer comigo, que é tudo e e permanece sempre o controle absoluto de sua vontade divina? É necessário neste caminho de ouro fazer a escolha do amor. O amor perfeito bane o medo, escreveu São João. Como nós não devemos ter medo de Deus ou de nada, nem de qualquer um. Então temos que ter certeza de que ninguém nunca tem medo de nós por causas dependentes de nossos comportamentos não saudáveis. Dom Bosco disse aos seus filhos: estudem para se fazerem amados. É um ótimo programa de vida. Se o coração está totalmente aberto à vontade divina, então vamos ver aqui. Se o coração está totalmente à vontade divina, a gramática do amor é redescoberta, que é o que é usado no céu e a traça todos os remanescentes da maldita humanidade e vontade humana que ainda obscurece o esplendor do amor. Então, às vezes, eles usam umas palavras, né, muito, sei lá, muito teólogo aqui, né? Mas, na verdade, é o que eu falei, mais simples, né? Então, é a confiança, né? Esse amor de Deus, que tudo que nos acontece, se é Deus, não temos que ter medo de nada. Porque é só permitido quem está na divina vontade, né? Que não faz outra vontade a não ser a de Deus, porque na vontade humana a gente está rebelde a Deus, então a gente faz a nossa vontade. E aí a gente faz contra a ordem. E aí pode não ser permitido mesmo, né? Porque a gente quis as coisas, né? Às vezes até mesmo inconsciente. Todos devemos aprender a ser apenas amor fundidos com Jesus. Isto é possível recitando frequentemente, pelo menos uma vez por dia, a escritura de fusão, unidos à divina vontade e aos raios do divino sol. E é impossível permanecer no frio do não amor ou da insatisfação e trabalhar a partir de Deus para aprender a ser sempre somente amor com todos, sem condições, sem hesitações e sem voltar para trás. Então aqui está falando, né, que para a gente aprender, né, a ser amor e fundidos com Jesus, recitar, né, mas com bastante consciência, né, a nossa oração de fusão, né, aquela preventiva que a gente fala, unir a divina vontade, a união é até a intenção. Por quê? Ele fala dessa oração de fusão, por que é necessário? E é necessário a gente rezar prestando atenção. Que a gente fala, divina vontade reina minha vontade, Nossa Senhora dá um gole da vontade divina. Depois a gente fala Suprema Majestade. Essas orações tá falando tudo o que é pra gente essa fusão, né? Então tá fazendo a oração de união. Então, por quê? Porque a gente já tá na intenção, né? Já levanta com a intenção de se unir à divina vontade. E quando a gente tem a intenção verdadeira de se unir, né? A gente vai trabalhar, ó, e trabalhar para, a partir de Deus para aprender a ser e somente amor. Então a gente tem que trabalhar, tá falando aqui, ó, e aprender. Então como que a gente vai trabalhar e aprender? Nós temos 36 volumes para trabalhar e aprender, né? Porque Jesus falou que ali está contido todos os conhecimentos, né? Então, trabalhar é isso mesmo, é meditar e aprender, né? Tá bem
E aí, se você coloca essa vida em prática, aquilo que você aprende ali, você está sendo amor, né? Você está se fundindo com Deus, sendo amor. Sem condições, sem hesitações, sem voltar para trás, sem voltar para trás. Então, o que é sem voltar para trás? Sempre, sem hesitações, sempre, sempre caminhando, sempre buscando, né? Então, vamos terminar, né? Com a oração da alma. Soberana mamãe minha, quão doces são as suas lições. Oh, como elas me fazem entender o grande mal da minha vontade humana. Então, quão doces, quão libertadores são essas lições, né? Oh, quantas vezes eu também senti medo e timidez em mim e senti que estava longe do meu Criador. Ah, foi a minha vontade humana que reinou em mim. Então, todas as vezes que a gente sentiu longe do Criador, é a vontade humana que estava reinando, não o divino. Então eu senti seus defeitos tristes. Então, se você me ama como filha, tome meu coração em suas mãos e tire o medo, a timidez que me impedem de voar em direção ao meu Criador. Né? Lembra Nossa Senhora, o que ela fala tanto, né? Que não havia barreiras para ela, que sempre ela estava lá no céu, com a Santíssima Trindade, né? Mesmo estando lá num templo, lá, lembra que eu falei que a alma dela é livre? Às vezes não é o lugar que a gente está. O que é livre em nós é a nossa alma, né? Ela estava fechada num templo, mas ela era possuidora da divina vontade, então a alma dela era livre, né? Ela voava, voava para o céu e voltava para a terra a hora que ela quisesse. E no lugar dela, coloque-me aquele Fiat que você tanto ama e que quer reinar em minha alma. Vamos, né, para a folha diária. Então, o que isso aqui é? O exercício que a gente tem que fazer, né? Isso aqui é um exercício. Por que a gente faz exercício? Para firmar na nossa alma o que nós aprendemos hoje, o que quer, né? Que Nossa Senhora quer que a gente troque, né? Lembra que todo dia é uma troca de vontade humana por divina. Então, é esse exercício diário aqui, ó. Ó, hoje, para me honrar, você colocará em minhas mãos tudo o que você ouvir de assédio, né? Medo, desconfiança. Olha lá, lembra que eu falei que é o exercício de ir tirando a vontade humana na- da nossa alma para Nossa Senhora colocar a divina, entendeu? Então, tudo que você ouvir de assédio, medo e desconfiança, para que você possa convertê-lo na vontade de Deus. Então, tudo que você ouvir que dá medo, desconfiança, coisas ruins, para você convertê-lo em vontade de Deus. Colocar nas mãos de Nossa Senhora. Né? Você fala, Nossa Senhora, tô desconfiado, tô com medo disso, né? Isso me causou medo de Deus não gostar mais de mim ou de qualquer coisa. Tô colocando tudo em tuas mãos para você converter em vontade divina. Dizendo-me 3 vezes: Minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Então vamos para a jaculatória. Minha mãe, acredite em mim, forma, forma o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, acredite em mim, forma o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, acredite em mim, forme a vontade divina em minha alma. Então aqui hoje a gente termina a meditação do 13º dia. Estaremos sempre reunidos na vontade divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.